places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again, on the road again, like a band of gypsies we go down the highway. Vou perguntar de novo para a galera entender, por que você não leva um telefone satelital, que vira satélite, né? Que torna-se uma viagem mais segura, porque, pelo amor de Deus, você está de moto, você está sozinho, cai, quebra um joelho, liga para alguém, em 3, 4 horas o helicóptero está te buscando, e aí você explicou um negocinho, mas muda o conceito da viagem, né? Claro, se você leva a coisa a esse nível de segurança, primeiro que por muito pouco você pode de repente chamar socorro. Às vezes você se vê em situações que você pensa, poxa, e agora? Eu vou pedir que alguém venha me buscar. Claro que a gente tem vontade de fazer isso. Só que mudaria o espírito da coisa, você não se prepararia tanto, você confia no telefone celular. Nós temos o caso lá do padre, né, que todo mundo conta a história do padre dos balões. O cara tinha um celular, tinha um GPS, e tinha um telefone satelital, GPS, e não sabia usar. Então, na verdade... Não tinha nada. Não tinha nada. É o mesmo que... Aliás, ele tinha coisas para carregar, para fazer peso. A gente se planeja, a gente pensa em situações, por exemplo, de risco, pensa, por exemplo, numa questão, por exemplo, de dor, a gente tem que levar uma medicação especial para um analgésico, alguma coisa assim. A gente pensa na situação de fome, numa quebra mecânica, a gente pensa, só que você tendo agasalho, você tendo preparação, você pode ficar. Então, o desafio, e esse é o espírito que nos leva a esse tipo de coisa, o desafio de estar em lugares é como um alpinista, como qualquer coisa. O cara sobe numa montanha, pendurado lá, porque é algum tipo de desafio para ele. E você poder fazer, tipo, transformar o acesso, o caminho, conseguir alternativas, descobrir lugares novos. Tem lugares, por exemplo, que tipo, você nunca viu nenhuma foto, as pessoas não comentam, não mencionam. E a gente acaba tipo, conhecendo isso como se fosse o quintal da casa da gente. E isso vale a pena. Né? E como é que você... Isso a pergunta vale para os dois, cara. Como é que você volta de uma viagem dessa? Porque, olha, antes disso, na sua mochila de moto, na sua bagageira de carro, o que não pode faltar, Darno? Bom, não faltam mantimentos, né? Comida tipo... Pra quantos dias? Normalmente aí estimado para uma semana, mas que numa emergência você poderia até dobrar o tempo. São coisas que tipo, eu não gosto de comer. São coisas que eu levo porque são duráveis, porque são de certo modo compactas e que, né, permitem ser elevadas sem grande problema. Mas elas são um item importante de sobrevivência que nos dá a tranquilidade de viajar. É claro que se eu tenho a oportunidade de chegar numa cidade, ter um restaurante, eu vou comer uma carne, um negócio diferente, uma comida regional. Aliás, é uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado, porque quem viaja assim tem que cuidar com comida, água e comida. Tem que ter, né, cara? Não, se você tomar água em algum lugar e, tipo, de repente, isso não te fizer bem, ou se comer algo que não esteja em bom estado, no outro dia você vai se complicar. É a mesma coisa, tipo, cuidado com o carro, né? Sempre a cautela é antecipada, porque você não quer quebrar no caminho. Então você revisa tudo antes de sair, você planeja tudo antes de... Leva umas boas ferramentas. Leva ferramentas para não parar no caminho, porque isso tipo, rompe todo o plano, né? A ideia da viagem ela é tabulada. Você não sabe exatamente quantas horas fica no lugar, mas você mais ou menos estima os dias que vai estar nos lugares e como você vai planejar. Lógico que no projeto a gente inclui a cada 4 ou 5 dias um dia extra. Para uma emergência você faz a adequação sem mudar o plano. E o roteiro normalmente a gente faz em círculo. Então a gente vai por um caminho mais rápido ao ponto mais distante e volta fechando um círculo, como se fosse um círculo, né? Um semicírculo, para que você tenha alternativas de fuga. Então, por exemplo, se eu fosse daqui a Mendoza e Santiago para fazer até Atacama, eu contornaria direto até Mendoza e depois faria a volta com mais tranquilidade. Porque se de algum lugar nesse trecho aconteceu eu precisasse cortar o caminho, dos lados você consegue sair para algum lugar. Já o nosso amigo aqui, sem olhos, seguindo o GPS, subindo morro, descendo estrada perigosa, se aventurando de Fusca. Mas tem seu resultado, né, cara? Como é que você volta numa viagem dessa? Porque não é uma...
torno a dizer novamente, torno a dizer novamente, é um pleonasmo vicioso, né? Torno a dizer, não é uma viagem corriqueira, né, cara? Muito menos as do Tarno, mas a sua também não. Ninguém pega um Fusca e vai pra Punta del Este. Deve ter muito louco no mundo fazendo isso. Mas eu conheço você. Como é que você volta? Você vai com a cabeça focada em chegar e tudo mais. E quando você já começa a retornar, qual que é a sensação? Como é que volta o espírito do peão que faz isso? Rapaz, o espírito, a mente volta vazia, tranquila. E já pensando numa próxima. Essa foi minha primeira e espero não ser a última. E quem tem medo ou receio de uma viagem longa, que nem eu fiz de Fusca, é uma aventura, mas digo com a família, de carro mesmo. Falar, não, vou de avião. Eu assim, avião é mais rápido, mais prático, mais seguro. Mas eu acho que vale a pena conhecer via terrestre. É muito gostoso. A primeira vez você vai ficar meio assim com receio, mas vai, não tenha medo, planeje. Essa história que eu falei brincando queimando óleo, não. Foi tudo revisado, o carro estava bem revisadinho. Não tivemos nenhum problema, levamos bastante peça, ferramenta. Por ser um carro antigo. Né, Elias? Vai curtindo, conhece lugares, dorme num lugar, conhece gente, toma um vinho num lugarejo que se você for de avião daqui pro Chile de avião, você não conheceria um terço, mas muito menos. Você não conheceria absolutamente nada do que você conheceu. Exatamente, não conheceria nada. Tanto é que na volta a gente estava mais tranquilo, porque a ida sempre é mais tenso. Na volta nós voltamos tranquilo, entramos por Jaguarão e saímos por Chuí. Na volta do Chuí, uma pista assim, uma reta. Eu nunca tinha visto uma estrada com uma reta tão grande que até no meio da estrada tem uma pista de pouso de avião de emergência. É uma coisa linda de se ver, que no avião você não vai ver. Paramos numa praia lá no Uruguai, na volta, chama Punta del Diablo. Uma praia linda, maravilhosa, cultura diferente, você conhece comida diferente, cultura diferente, gente diferente. É maravilhoso, vale a pena. Vale muito, muito a pena mesmo. Esse ano a gente ia para Assunção. De Fusca? Fusca novamente. Em 2 Fuscas agora. Mas acabou não dando certo, já estamos planejando ano que vem para fazer uma viagem de novo aí. De Willys ninguém arrisca, né, cara? Os caras são fogo, né, velho? Ninguém me chama para ir de Willys. Uma vez eu perguntei para você, doutor, uma coisa muito bacana e você me respondeu. Inclusive, estava com a Thaís junto. E eu falei, cara, você é louco de fazer uma viagem dessa sozinho, de moto, com mochila nas costas, etc. Você falou o porquê. E qual que é a diferença de você viajar, você e a Nicole, por exemplo, ou você e um amigo, e você sozinho? Queria que você repetisse, você se lembra do que você falou? Sim. Na verdade, quando a gente está só, você consegue se reprogramar, você consegue modificar e adequar aquilo que te apraz na viagem. Se você chega num lugar e resolve ficar um tempo a mais, você decide. Se você planeja sair uma determinada hora, mas por alguma razão pensa em adiar um pouco, às vezes um clima, por exemplo, de moto, já me passou de estar sozinho e dizer, vou sair 2 horas mais tarde, porque a chuva era muito forte e eu teria que enfrentá-la. Com amigos você já tem que planejar a hora e cumprir isso muito mais rigorosamente. E isso acaba gerando um pouco de estresse. Para você que segue, arrisca o planejamento, porque eu te conheço, acaba o possível atraso ou quebra de um despreparado, acaba atrapalhando a sua viagem, né? Claro, eu conheço, por exemplo, a história de amigos que, por causa do horário de saída que não foi cumprido, gerou um estresse e a situação na viagem acabou ficando chata e tal. O normal é o seguinte, mesmo em grupo, se você vai fazer uma viagem longa, se você depende de deslocamentos longos, o ideal é cumprir o horário de saída. E manter algumas regras, como tipo o abastecimento de véspera. Isso eu faço mesmo quando estou sozinho. Sempre recomendei aos meus amigos, numa viagem de moto no carnaval desse ano, numa única noite. Eles me convenceram a não abastecer, porque eles teriam meio tanque. No dia seguinte nós saímos bem cedo e na cidade onde nós tínhamos que abastecer não tinha combustível. E aí? E aí nós perdemos algumas horas importantes que se a gente tivesse com o tanque cheio, teríamos condição de chegar e cumprido a questão do abastecimento conforme o plano inicial. Mas enfim, às vezes você quebra as regras e às vezes você mesmo paga o preço, né? E você falou também a questão de conhecer pessoas, cara, que você às vezes estando com um amigo, você senta numa mesa e se fecha, e você estando sozinho, você tem a necessidade de
olhar e... Claro, e até o acesso com as pessoas, né? As pessoas te encontram só e te dão muito mais abertura. Quando você está em grupo e de repente ainda quando tem a barreira da língua, fica muito mais difícil, porque você procura resolver suas necessidades com o próprio grupo, porque falam a mesma língua, ou com quem você já tem afinidade, porque são seus amigos. E quando você está só, as pessoas perguntam a respeito da sua viagem. Quando percebem que você está só, lhe convidam, por exemplo, para compartilhar uma mesa para poder comer alguma coisa. Às vezes tem uma família, às vezes é um casal, e te chamam para poder estar ali porque querem ouvir sua história, estão dispostos a, né, a enfrentar inclusive a barreira da língua para poder te ouvir. On the road again, just can't